Vamos lá, esse para mim é minha aula definitiva de Fibo, tá? Não sei se vou fazer outras, mas essa vai ficar gravada, vai ficar ali no canal. Na verdade, provavelmente eu vou fazer outras sim, porque sempre entra gente nova, sempre tem gente querendo tirar essa dúvida ao vivo, né? Mais interessante do que um simples vídeo gravado. Vídeo gravado no YouTube tem de monte, né? Tem vários. A primeira coisa, antes de falar de Fibo, nós temos que falar sobre o quê? Vou começar pelo início. Teoria de Down. Criada há mais de 100 anos por Charles Down. É isso o nome? Provavelmente. A teoria que estuda ali o comportamento das tendências, né? Pra gente usar Fibonacci, tudo vem ali de tendência. Tudo bem, não foi Dow não que criou, né? Fibo já existia, mas que trouxe o Fibo para o mercado, a proporção áurea para o mercado financeiro, para os gráficos. Não foi ele. Mas a teoria que vem seguinte da teoria de Dow é o que trouxe, que foi Elliott. Mas antes disso, pelo começo aqui, o que a teoria de Dow nos diz, tá? Vamos lá, algumas regrinhas básicas, tá? Algumas regrinhas básicas. Os índices descontam tudo, menos os atos de Deus. A primeira coisa que vocês devem saber: qualquer índice aqui, ele vai descontar. Você não precisa ficar preocupado com notícia, tá? Nós nunca vamos saber a notícia ali antes dos big plays, dos grandes bancos ou qualquer coisa do tipo. A gente nunca vai saber, tá? Impossível. Então não adianta querer adivinhar o que vai acontecer com base em notícia, porque o mercado já desconta tudo isso, tá? O preço vai descontar. Se tiver uma notícia, vai mostrar no gráfico. Às vezes você vai ser surpreendido, vai. A minha dica é simplesmente olha lá o Investing, tem o site do Investing, dia de notícia muito cabeludo igual a de hoje, que tem muita coisa às 15 horas, a ata do FONC. Pouco antes, você sequer abre o mercado, não abre operação meia hora antes, meia hora depois, está tudo resolvido para day trade. Dificilmente, né, nós vamos ter como adivinhar uma queda, um gap desse, ó, de 4.000 pontos, ou um outro gap desse aqui, ó, olha esse, gap de 8.000 pontos. Isso foi saindo do carnaval do ano passado por conta do coronavírus. Tudo bem, aqui já era esperado, mas até então, até a barra 36, para quem não conhece de mercado, já estava tudo certo, né? Correto. E aí entra a questão: estava tudo correto mesmo? Vamos lá. A partir da 38, antes de toda essa queda, nós já tínhamos a estrutura, que é o quê? Que é a estrutura principal de baixa, que a teoria de Dow nos diz. Ela nos diz o quê? Que uma tendência de baixa é formada por topos e fundos descendentes. O que marca essa estrutura aqui? Estão vendo? Esse raiozinho aqui que seria o pivô de baixa, tá? Então, para saber entender o que é uma tendência, basta ver o mercado se movimentando dessa forma. Topos e fundos descendentes é um pivô de baixa. A partir daqui, né, nós não tínhamos um pivô lá muito confirmado antes disso, tá, gente? Mas a partir desse primeiro gap, você já poderia saber de toda outra queda, tá bom, gente? Então, vamos lá para a aula teórica. Depois eu volto aqui para o gráfico. Tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Tenho fundo. Eu tenho topo mais alto. Eu tenho
outro fundo mais alto, eu tenho esse topo sendo rompido. A partir do momento que esse topo é rompido, o que é rompimento, gente? É um candle fechando acima desse topo. Eu não quero uma sombrinha acima do topo, eu quero um fechamento, tá? Isso é um rompimento confirmado, tá? Então, isso é uma tendência de alta. Isso é a estrutura de uma tendência de alta. O que a gente espera? Que ela recue, respeite o topo anterior e volte. Rompa mais um topo. O que a gente espera? Isso é uma tendência saudável e facílima de ser operada, tá? Recue, respeite o topo anterior e volte. Ela pode aparecer de outras formas, Gabriel? Pode sim. E aí vocês vão vendo mais para frente da aula, algumas variações. Nós temos aqui, né, o fundo do pivô. Aqui em cima, popularmente é conhecido como a cabeça do pivô, tá? Se isso é a cabeça do pivô, para mim aqui seria o calcanhar? Talvez, não sei. A questão é, pode acontecer de romper topo, em vez de a correção testar esse topo aqui, ela vir testar esse fundo. Isso é uma variação. E ainda assim a tendência segue de alta, tá? O que não pode acontecer? Uma barra fechar, deixa eu colocar um quadrado aqui. Uma barra fechar abaixo desse fundo, tá? Isso não pode acontecer. Aí a tendência tá desarmada, tá bom, gente? Aí o pivô tá desarmado. Então são variações dentro de uma tendência de alta. O que é a tendência de baixa? Vamos lá. Ah, Gabriel, isso é conteúdo, isso é muito simples. Sim, concordo. Mas tem gente que não sabe. Isso aqui é o básico para se operar em qualquer mercado. Fechamento acima do pavio, tá? Imagine o seguinte, vamos desenhar aqui. Vamos desenhar, deixa eu responder essa pergunta antes que eu não tinha visto, tá, galera? Rompeu, deixa eu colocar tudo em branco, fica mais fácil para desenhar. Nós temos aqui nosso pivô de alta. Vamos dizer que ele deixou essa sombrona aqui, ó, né? E aí começa a corrigir. Opa, corrigir com candle azul não, né? Começa a corrigir. Até então, quando você tem esse movimento aqui, a gente não tem nada. Talvez dê para pegar um gatilho, né, nas retrações dessa primeira perna. Mas, vamos lá, o que é o rompimento? Rompeu o pivô aqui, galera? Sim ou não? Vamos lá. Quero a participação de todos aí. Se não sabe, manda um não sei, chuta, entendeu? Vocês viviam chutando na escola, por que não pode chutar agora? Porque não vale ponto. Rompeu. Ricardo disse que não. A Nesca disse que sim. Paulo disse que não. Wagner disse que não. Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? Fábio disse que sim. Windows 10 disse que sim. Felipe sim. Ricardo sim. Muito bom, gente. Muito bom. O importante é participar. O rompimento se dá quando nós temos um fechamento acima da sombra, tá? Acima da máxima da primeira perna aqui. Então, aqui não rompeu, tá? Isso aqui não foi o rompimento de pivô. Por enquanto, você não tem a tendência de alta, mas tem uma possibilidade alta, sim. Quando é que rompeu? Agora. Que fechou acima. Ó, o candle tem aqui essa estrutura, né? Ele tem a abertura. Nesse caso, a abertura e mínima estão juntas, tá? A mínima tá aqui embaixo. Se tivesse uma sombra, vou desenhar uma sombra aqui para facilitar mais ainda. Uma sombrinha embaixo. O candle tem a abertura ali em preto, mínima. Oxe, não veio os seta, hein? Tá me sacaneando. Mínima, máxima e fechamento. No caso do rompimento para cima, o fechamento dessa barra, aqui ó, fechamento deve estar acima dessa máxima, tá? Acima dessa máxima. Não sei por que apareceu um nome ali.
acima dessa máxima. Então, isso é um rompimento confirmado, beleza? Esse é o rompimento. Vamos lá, o que, que seria no caso da baixa, tá? Vou desenhar da mesma forma ali. É importante saber isso, tá, gente? Às vezes você acha que é uma tendência, é só um falso rompimento, e você entra, se deu mal. O mercado vem aqui, tá caindo, tá caindo, tá caindo, e tá barra grande. Tá caindo, deixa o rabicho aqui, deixa outro rabicho aqui embaixo, volta para corrigir, né? Eu esqueci de trocar a cor de novo, né? Vem, corrige. Volta a cair, né? E aí você fala, pô, tá voltando a cair, vai armar um pivô, vou ter tendência. Só não vai voltar a cair com candle azul, tá? Esse é problema no profit, hein? Vamos lá. E aí vem e faz isso aqui, ó. Olha a mínima. Olha a mínima do candle lá embaixo. Não rompeu ainda, tá? Parece que rompeu, não rompeu, tá? Ele tem que fechar ali, abaixo da mínima do candle. Novamente, a estrutura de candle aqui, o que, que nós temos nesse candle? Máxima, abertura, mínima e fechamento. Você quer o fechamento dessa barra abaixo da mínima dessa pernada de baixa para ter o pivô. Alex, eu gosto, Fibo para day trade eu gosto de traçar no gráfico de 5 minutos, tá? Eu opero gráfico de 10, mas eu gosto de traçar o Fibo nos 5 minutos, beleza? Então, é dessa forma que deve aparecer. E aí, o que, que a gente vai fazer no Fibo tradicional? Você vai puxar seu Fibo do topo para essa mínima, tá bom, gente? Vai puxar do topo para essa mínima. Vou apagar aqui novamente e mostrar os exemplos. Opa, vamos lá, por que que não apagou? Agora apagou. Vou mostrar o exemplo de alta e de baixa, tá? Vou desenhar os dois. Pode traçar no Renko, vai funcionar do mesmo jeito. Só que tem que usar o Renko com sombra, tá? Se você não sabe usar ele com a sombra, você me fala. Assim que eu sair do quadro branco aí, você me fala que eu mostro. Vamos desenhar aqui o pivô de alta e o de baixa. Só para eu mostrar aqui. A gente está bem no início ainda, tá, gente, galera? Da onde a gente deve projetar nosso Fibo. Eu vou entrar um pouquinho mais em parte teórica depois. Vou desenhar o pivô de alta, vou desenhar o pivô de baixa. Mas vou desenhar certo, hein? Mas eu tô com alguma coisa na minha cabeça achando que a cor vai mudar automático, né? Só pode. Pronto, pivô de alta, pivô de baixa. Essa é a estrutura básica de uma tendência, tá? Isso é o básico do básico. Existem muito mais coisas que vocês devem saber. Mas a principal é o seguinte, nós vamos pegar essa ferramenta aqui, ó, com um pezinho de projeção e vamos projetar o Fibo desse fundo para esse topo, fundo do pivô para a cabeça do pivô. Isso é a projeção comum, traçar o Fibo daqui para cá, tá? Daqui para esse topo. Isso é a projeção comum. No pivô de baixa, vocês vão pegar desse topo para a cabeça do pivô de baixa, que é a mínima mais baixa que estiver nessa região. Beleza? Então, é dessa forma que ele deve ser traçado. Vai vir todo o seu Fibo aqui. E o Fibo cruzado, tá, galera? A gente projeta o Fibo daqui para cá, arrasta ele para esse fundo, tá? Não é para esse topo, é para esse fundo. E aí ele vai se projetar a partir disso.
O fibro cruzado de baixa vem desse topo para esse fundo e a gente arrasta ele para esse topo, que seria o calcanhar do pivô aqui, tá? Calcanhar do pivô aqui, calcanhar do pivô. Essas são as formas básicas de projeção. Antes de começar a usar isso, né, a gente tem que entender um pouquinho mais de tendência. Isso não vai agregar tanto lá para quem opera day trade, mas vamos lá. O que a teoria de Down nos diz, né? Eu já disse ali que os índices descontam tudo, menos os atos de Deus. E aí começam algumas regrinhas, né? Ela diz que nós temos 3 tendências principais ali. A tendência primária seria que uma tendência que a gente pode olhar até no gráfico mensal, né? Até no gráfico mensal aqui. Que é uma tendência que tem mais de 6 meses de duração, galera. Quem que busca isso? Os holders. Essa galera que faz value investing, que só aporta, não opera, são os investidores, nós somos especuladores, né? Então a galera que busca dentro de uma tendência dessa, num gráfico mensal, comprar esses repiques aqui, ó, para buscar ali, ó, às vezes, ó, 50% do movimento, tentar buscar outro repique, para pegar 76% do movimento, caiu muito, né? Vem aqui, ó, no suporte mensal. E aí o cara compra no suporte mensal para estar pegando, ó, quase 100% do movimento, né? São traders ali de longuíssimo prazo. Traders não, investidores. Esses não são traders, eles não são especuladores, porque eles compram boas empresas ali, mas tem que acertar o time, né? Para mim a cotação é importante. A gente tenta comprar boas empresas com bons fundamentos para gerar valor, e a valorização da empresa por si só vai te dar toda essa grana. Ou seja, tendência primária, a galera que opera day trade praticamente nunca nem vai ver, mas é uma tendência que dura mais de 6 meses. O que seria uma tendência secundária? A tendência que dá para a gente ver ali no gráfico semanal e diário, né? O que ela acontece? Ela dura mais que 1 mês e menos que 6 meses. Ah, Gabriel, por quê? Mas e se ela durar mais que 6 meses? Aí já viram a tendência primária, tá? Então ela dura mais que 1 mês, menos que 6 meses. Isso aqui, geralmente, quem opera, quem faz position, tá, galera? Position é um nível acima ali do swing trade. Faz operação em gráfico semanal. Compra um repiquezinho desse, igual esse da 9, que foi um PFR, e busca, ó lá, 13%. É muita coisa, tá? É muita coisa. Pega, sei lá, um novo PFR aqui na 18, pega mais uma grana. Então o cara opera com certa tranquilidade. Cada candle aqui é uma semana de negociação. Isso é uma tendência secundária, importante saber. E aí entra a tendência terciária. A gente pode estar olhando ela no gráfico diário, para vocês verem que o que a gente opera não é nem perto de nenhuma dessas tendências, né? Ela provavelmente aparece aqui no gráfico diário e ela dura mais que um dia, menos que um mês, né? Mais que um dia, menos que um mês. Essa é a tendência terciária. Geralmente é o que eu olho, né? É o que eu olho para a gente operar. O que eu quero, na verdade? Eu quero as 3 tendências alinhadas para estar operando um ativo, mesmo que seja no day trade. Facilita muito a vida. Então, gráfico mensal é alta. Gráfico diário, olha aqui, topos e fundos ascendentes, né? É alta. O gráfico semanal, alta também. O que eu quero para nossa tendência intraday, que é a tendênciazinha dos 5 minutos que a gente opera? Eu quero ela alinhada com as outras e tudo vai facilitar. Pode perceber que num pregão de alta esses dias, todos os pregões de alta, eles estão mais fáceis de serem operados que os de baixo. Não é uma regra fixa, mas quando você tem tudo isso alinhado, facilita ali e muito a vida. E aí entra a última regra ali. Tá, existem bem mais coisas, mas resumindo, a última regra para mim importante na teoria de Down, que é o quê? Toda tendência é válida até ser revertida.
nós temos aqui uma tendência de alta, né? O cara vem aqui, fez um curso Mequetrefe do Orelha Seca Trader e vê, sabe traçar uma linha de tendência de alta, ligando os fundos, sabe que está em tendência de alta. E aí fica a pergunta para vocês. Rompeu linha de tendência de alta, virou a tendência? Sim ou não? De novo, bora lá, todo mundo, me ajudem. Sim ou não? Ó, geral acertando, então de parabéns. A maioria aí falou não. Não rompeu. O que que vira a tendência ali, né? O que que vira a tendência? Um novo pivô, tá? Então, nós temos uma estrutura de tendência de alta, ele arma uma estrutura de tendência de baixa, é isso que reverte uma tendência, galera. Não é padrãozinho, mequetrefe aqui, ai, estrela cadente, estrela não sei o que, bebê abandonado do cemitério, longa sombra do caralho, entendeu? Não é isso que rompe tendência, entendeu? Que vira tendência. Ah, tá, tudo bem, o bebê abandonado é um puta de um padrão, é o melhorzinho de todos. Nem vou desenhar ele aqui, precisa ter um gap no meio deles, tá? Tirando a... Vamos lá, o único padrão que eu diria que faz isso, que a galera zoa, mas é o bebê abandonado. Vamos desenhar ele. Se aparecer isso aqui, fudeu, tá? Você tá aqui no meio da tendência, aí o mercado vem, enfia lá uma puta barra pra cima. Cadê o quadrado pra gente desenhar a barra? Isso só vai aparecer em gráfico diário, tá? Enfia uma puta barra. Aí no outro dia ele vem aqui, abre com gap de alta e deixa um doji. Abriu com gap de alta, deixou o doji, você já pode ficar com o cu na mão, tá? E aí no outro dia ele abre com gap de baixo, não fecha o gap e deixa isso aqui. Isso aí vai reverter a tendência também, mano. Eu nunca vi isso aí falhar não, tá? Esse aí é brabo. Agora, extremamente raro, tá, gente? Extremamente raro. E não vem ao caso da aula. O que que a gente quer para nossa estrutura? Voltando ao assunto. Tendência de alta, né? Armou o primeiro pivô, você vai traçar seu FIBO. A gente só vai comprar a partir disso, não quer operação de venda. E vai comprar só ali até o alvo de 161,8, que para mim é o filé do mercado. Passou isso aí, também não me importa, mas compra, já larga o mercado também, tá? Todo mundo tá aqui é para saber o que que eu faço. Isso me facilita muito, me livra de muito loss, porque a tendência cansa, ela pode lateralizar, depois virar, né? Vim aqui e virar. O que que nós temos que tomar cuidado, tá, gente? A primeira coisa é com simetria. Se você tem, olha o tamanho desse pivô aqui, olha o tamanho desse pivô. Para mim não vai ser um pivôzinho mequetrefe miniatura desse que vai virar uma tendência desse tamanho. Eu vou ficar de olho? Vou. Mas o mínimo, gente, é o pivô vir e romper as médias, a média de 21, a média de 80, tá? Se ele vem aqui e para na 21, ele pode voltar a subir, a chance é grande, tá? E é um pivô falso. Se ele para na 80, mesma coisa. Ele vem, para na 80 e volta a subir. Então, o que que eu quero com o pivô? Para ele reverter a tendência. Eu quero simetria, eu quero ele parecido, do tamanho parecido com o pivô que iniciou a tendência que a gente estava operando, anterior. E eu quero que ele rompa pelo menos a média de 21, o ideal é romper a 80. Se não fizer isso, para mim, é um pivô falso, tá bom? Vamos agora para o gráfico em si. Todo mundo já tá ali, puta, eu quero ver o gráfico, não quero ver desenho. Mas a teoria é importante, tá, gente? A teoria é extremamente importante. Deixa eu mostrar minhas configurações. Só para mostrar algo rápido na prática. Projeção de FIBO. Quais são os níveis que eu uso? 0, 61,8, 100%, 161,8, 200% e 261,8. Esses são os níveis que eu uso, tá? Quem quiser colocar aí. Como que usa a ferramenta, Gabriel? Como é que usa? Bem simples.
nós temos aqui, ó, fundo, topo mais alto, né? Outro fundo, o topo foi rompido. Ou seja, isso aqui é o início de uma tendência de alta. Você vai pegar a sua ferramenta, o pezinho aqui, projeção de Fibonacci. Liga o ímã, tá, gente? Ó, liga ele para traçar o fibro que ele vai cravar. E vai projetar, ó, do fundo para o topo. Projetou o pivô. Olha a simplicidade, não tem dificuldade nisso. Olha lá, cravou. 132,20. Cravou. Tem dificuldade para fazer isso? Nenhuma. Esse é o Fibo tradicional, esse é o que eu mais uso. Beleza? Qual seria a variação do Fibo de 3 pontas, o Fibo cruzado que eu chamo ali? Alguns chamam Fibo de 3 pontas, 2 pontas. Sinceramente, caguei pro nome, tá? Seria essa aqui, ó. Você vai pegar do fundo para a cabeça do pivô. E aí vai, em vez de clicar de novo lá, que você tem que clicar 2 vezes para ele colar, você vai traçar ele aqui para o calcanhar do pivô e soltar. Esse é o segundo fibo. A questão é o seguinte: quando usar fibo cruzado, quando usar o fibo normal? Eu diria que 90% das vezes vocês deveriam usar o fibo normal, tá? Somente projetar o pivô. Mas existem situações, né? A primeira é o seguinte: o mercado veio aqui, respeitou a retração. O que é a retração? Você tem uma perna de alta. O preço começa a cair, a gente vai retrair essa perna, né? Vai puxar o fibo do topo para o fundo, do 0%, o 100% aqui para o fundo, no caso uma pernada de alta. Ele não respeitou a retração aqui, não tem por que eu usar um fibo cruzado. Se tivesse respeitado, teria o porquê sim, tá? Vamos ver essa outra pernada de alta. Vamos ver se respeitou a retração. Você pode retrair. Eu peguei a ferramenta errada, hein? Vocês podem retrair, isolar os movimentos de alta e de baixo e retrair, ou simplesmente retrair o movimento inteiro. Não respeitou retração também. Não tem por que usar um fibo cruzado aqui. Temos todo esse movimento de alta. Vamos ver se respeitou a retração. Uns 5 minutos, por incrível que pareça, é mais fácil de achar isso. Olha lá. Respeitou a retração de 38,2. E você tem uma primeira onda do pivô muito grande, né? Se você estivesse olhando só isso aqui, você fala, puta, é muito grande. Os alvos de fibo vão ficar muito longos, né? E aí são esses dois filtros que eu uso para usar um fibo cruzado. A projeção muito longa, né? Alvos muito longos. E o respeito aqui à retração de fibo, né? Alguém não sabe usar a retração? E aí, o que a gente vai fazer a partir disso? Se alguém não souber usar a retração, me fala. Vocês vão pegar, ó, projetou todo o pivô, os alvos são gigantes. A gente vai diminuir isso um pouquinho, ó. Trouxe aqui para o calcanhar do fibo. Não é para o topo, tá, gente? Ó, do fundo para o topo, do topo para o fundo. Fábio, é o seguinte. Se a pernada é de alta, você começa do topo para o fundo, a retração. Se a pernada é de baixa, você começa do fundo para o topo, tá? É só ter em mente o seguinte. O mercado está subindo. Você começa a cair, às vezes perdeu linha de tendência, você vai traçar do topo para o fundo. Por quê? Porque a primeira retração tem que ser essa aqui, ó, de 38,2. Deixa eu trazer, eu vou só mudar aqui, ó. 38,2, a segunda 50, a terceira 61,8. Então, tá aí, é moleza. Se tá caindo, já é o contrário, né? Vamos pegar um movimento de queda. Ó essa pernada de queda aqui. Já é totalmente ao contrário. Aqui era um caso de se usar o fibo de 3 pontas. Ó, o mercado cai, busca a retração de 61,8, conforme Elliott falava, e depois volta a cair. O fibo original, inclusive, é esse, tá, gente? É esse aqui, ó. Esse fibo cruzado. Do topo para o fundo, do fundo para o topo, soltou, tá aí a retração. Esse é o fibo original, tá? E aí entram algumas coisas, né? A primeira é, num gráfico
todo mundo aí é operador de day trade, o que que a gente vai dar prioridade, tá? E eu vou falar de um terceiro FIBO aqui. Há um pivô intraday, pivô do dia, tá? É a prioridade. No momento aqui a gente não tem nem pegando o movimento de ontem, nem o de hoje, tá? Nós não temos esse pivô ainda. Pode armar, tá? Ele pode armar aqui e continuar caindo. Mas no momento não tem nada. A prioridade é o pivô do dia. Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos de alguns dias aqui de tendência. Olha como que a coisa funciona. E depois eu vou falar do espelhamento, tá? Começou o dia, fundo, né? Topo, fundo mais alto, topo foi rompido, né? Foi rompido pela 14. Fechou acima, 13 não rompeu. O que que você vai fazer? Pega seu FIBO, fundo para o topo, tá lá, né? Se o mercado continua subindo indefinidamente ali, né? Digamos que ele continuou subindo, eu já vi isso tanto em queda como em alta. Você fala, putz, eu preciso de um FIBO maior. O que que você faz? Em vez de projetar do fundo para o primeiro topo, né? Ó, aqui não foi um novo pivô também, ó? Não foi? Não foi um novo pivô? Vocês vão puxar do fundo, aqui do primeiro fundo, para o segundo topo. Quando você precisa de um FIBO maior. Em vez de projetar do fundo para o primeiro topo, do fundo para o segundo topo. Não precisa ficar traçando, isolando pivô não, tá, Lucas? No último pivô não, no primeiro. No primeiro pivô do dia que a gente quer. Se você projetar o fundo da 19 aqui com o topo da 24, você está isolando o pivô. Muito raro ter que usar isso, tá bom? E aí entra o caso da baixa aqui também, exemplificando para vocês. A tendência virou, fez pivô de baixa. O que você faz? Tendência virou, traça o FIBO da baixa aqui. Cravou, inclusive, né? Vocês vão ver que a zona mais tranquila de ser operada, os alvos geralmente, FIBO geralmente paga 61,8 e 100%. É o que ele costuma pagar. Então eu tento buscar o primeiro e o segundo pullback, depois do pivô, até o 100%. Geralmente o terceiro pullback já é para vir para buscar 161,8, né? É um pouco mais arriscado, mas ainda dá para fazer, tá? Quarto e quinto pullback já é bem mais complicado, beleza, galera? Não, esquece média nisso aí, Alex. Já vamos para as médias, que eu quero mostrar essa questão de pivô falso. Já vamos logo. Ó, pivô acima das médias. Tem simetria, tem tamanho. Pivô verdadeiro, moleza. O que esse pivô faz? Ele primeiro perdeu o fundo da média de 20, fez o pullback e já veio e rompeu abaixo das médias. Pivô verdadeiro também. Se a média de 80 está mais distante, não dá para usar ela para enxergar pivô verdadeiro ou falso. Se ela tá mais colada, dá para usar ela sim, tá? Dá para usar ela tranquilamente. Aqui, até esse momento, ó, depois rompeu e foi embora, mas até esse momento do gráfico, até 72, eu diria que isso era um pivô falso, tá? Porque ele parou no 80. Eu diria que era um pivô falso, depois ele vai e rompe. Mas use sempre a 21, né? Se tiver mais colada como filtro. Se a 80 tiver colada, usa ela como filtro pro pivô. O pivô não pode vir armar o pivô e parar na 20 aqui. É um pivô falso. Se ele parar na 20, provavelmente é falso. Sim, mesma coisa. O que eu estou fazendo nesse time frame aqui, para swing trade vai valer também. Só que swing trade não tem essa questão aqui, a gente tá vendo um dia inteiro, né? Swing trade a gente já vai olhar um gráfico diário, né? E aí já complica. Qual pivô eu vou usar, né? E aí você pode isolar os pivôs sim, tá? Você pode isolar. No swing trade eu costumo isolar, por exemplo, tem todo esse movimento anterior. Eu isolaria isso aqui e pronto. No swing trade você pode isolar. De toda forma, eu praticamente não uso FIBO para swing trade, né? Meus setups de swing trade, eles são objetivos e a maioria é setup de volatilidade, não de tendência. Então não é necessário FIBO, pelo menos não para mim.
Então vamos lá. Gabriel, o mercado bateu todos os alvos e continua caindo. O que, que eu faço? Né? Vamos dizer que aqui estava caindo, tudo se derretendo, meu amigo. Você projetou esse pivô, né? Vamos dizer que atingiu tudo, rompeu 261,8. Onde está o próximo pivô? O próximo fundo? Está aqui embaixo, né? Aí ele sobe, faz outro topo descendente, continua caindo. O que, que a gente faz? Projeta ali a cabeça do segundo pivô. E aí você vai ter alvos maiores, né? Raramente vai precisar fazer isso, tá? O mercado não tá correndo tanto esses dias, então raramente vai precisar fazer isso. Agora, se precisar, vocês já sabem. E vamos para o último caso aqui, que seria o espelhamento. O que é o espelhamento? Vamos lá. Mercado, vamos achar que é uma situação real. Quero achar uma situação real para espelhamento. Achei. O mercado começa a cair forte. Já perdeu o fundo anterior, mas não fez pivô, né? Não fez pivô. Se o pivô sequer rompeu a LTA, Alex, cagueando para ele. Serve de nada. Tá? Pivô falso também. Pivô, para virar tendência, ele tem que romper linha. Ele tem que romper linha de tendência, olha aqui. E ele tem que romper as médias. Geralmente eu uso a média. Quer usar a linha de tendência também? Olha aqui. Pode usar. Se vir um pivô, ele faz um pivôzinho aqui, não consegue romper nem esse aqui, provavelmente ele vai voltar a subir. Eu vou mostrar o porquê para vocês, tá? Ele vai voltar a subir. Existem muitos pivôs falsos e é por conta de subondas do mercado. Mas o que eu uso para ficar ligado? Ó, nós tínhamos esse pivô de alta, correto? O fundo da 40, né, seria o fundo de uma onda 2. Pouco importa, tá? Isso aí, mas a questão é o seguinte. Perdeu esse fundo, mas não fez pivô. E você fala, eu quero operar na ponta da venda. Eu sei que é venda. Ele só faz pivô bem mais aqui embaixo, né, gente? Porque ele fez um triângulo e aí continuou caindo. Fez um triângulozinho aqui. E aí seguiu caindo. Mas já tinha perdido esse fundo do pivô. Já tinha fechado abaixo. Rompimento confirmado. O que a gente faz nesse caso? Geralmente a gente não projeta do topo para um próximo fundo. Mas eu não tenho esse fundo para projetar. Eu espelho o meu fibo no fundo anterior. Faço um espelhamento. É assim que você usa quando não tem pivô. Você vê que o mercado está caindo, que a tendência realmente virou, mas não tem pivô, não tem jeito, você vai usar essa ferramenta, vai usar o espelhamento, tá? Então, essa é a terceira via. Existem alguns outros fibos mais exóticos, tá bom, gente? Existem alguns outros, mas os principais são esses. O índice, na verdade, o índice tem pivô sim, tá, galera? Ó. Topo, fundo. Topo mais baixo, o fundo tem que ser rompido. Não foi ainda. Provavelmente a 24 vai romper. E aí, o que eu posso fazer? Vamos ver se ele respeitou a retração, inclusive. Respeitou. Veio aqui em 61,8. Quando crava é melhor ainda. Eu posso usar, seria um caso que eu posso projetar o pivô normal. Gente, não saia da aula, não acabou ainda. Posso projetar ele aqui, ó. Agora está confirmado o pivô de baixo. Posso projetar ele aqui. Você fala, Gabriel, os alvos estão muito longos. Fibo cruzado. Pronto. E aí você vai ter o filé do mercado aqui. Geralmente eu digo que até os 100%. No fibo cruzado até os 161. Tá bom? Filé do mercado ali. Então, essa é uma situação de tendência. Gabriel, o pivô pode falhar? Rompe pivô e não vem aqui, não paga nada de alvo? Pode. Tá? Acontece. Porque se isso fosse infalível, bastava a gente operar todo o rompimento de pivô. Simplesmente. E a gente não opera rompimento de pivô. Tem que ficar bem claro que fibo não é um gatilho ali para entrada. Ele vai mapear o mercado, porque todos esses níveis de fibo, eles são suporte e resistência, tá? Escondidos no mercado. O mercado para muito neles.
e depois volta. Não, o gatilho existem diversos setups, né? Aqui a aula de hoje é uma aula... Eu posso dar uma aula de mostrar uns 2 gatilhos amanhã, tá, gente? Fibo é para você saber a tendência, saber até onde o mercado pode ir, tá? Para mapear o mercado. Por quê? Passou aqui 161,8, eu não quero mais estar vendendo, por mais que a tendência seja de baixa, tá? É para mapear o mercado. Digamos que você rompeu o pivô aqui, deixou sua estratégia, ó, na 59 tem sidebar. Você não quer esticar mais o alvo, não quer esticar ele mais do que deveria. Fibo é uma ferramenta, gente, para que qualquer um consiga vencer a teoria da perspectiva, que diz ali que a grande maioria, quando ganha, ganha pouco, quando perde, perde muito. Ou seja, come igual passarinho, caga igual elefante. Fibo nos permite vencer isso, tá? Então, a gente pega aqui, vamos projetar esse Fibo. E nós temos esse gatilho da 19, da minha regra de coloração. O que seria o stop dela? O stop está no fundo do gatilho, 260 pontos. Mas você tem a possibilidade aqui de pegar 1 para 1, né? 260 pontos, ou ir para Fibonacci, ir para alvo de Fibo. E o alvo de Fibo vai te pagar ali praticamente o dobro, quase o dobro, né? Existem situações, olha essa aqui, onde você tem um alvo, um stop de 120 pontos, e um alvo lá em 100% de Fibo de 420 pontos. Em 161 era esse, 420. Então, são situações que vão te permitir sempre, quando perder, perder pouco, quando ganhar, ganhar muito. Fibo é a ferramenta para isso. É perfeito? Não é, tá, gente? Nada é perfeito, nada é 100% nesse mercado. Agora, ter um pivô aqui não quer dizer que rompeu o pivô, você vai comprar, tá? Eu não opero rompimento de pivô, eu acho coisa de amador, beleza? Quer operar rompimento de pivô, você vai ter que fazer dessa seguinte forma, que seria o trade de troca de polaridade. Eu já ensinei na sala, tá? Nós temos aqui, vamos desenhar tudo bonitinho, para quem quer operar o rompimento do pivô. Tem que estar de azul. A partir do momento que rompeu esse pivô aqui, tem gente que ensina você deixar sua ordem aqui em cima, né? A ordem de compra pendurada aqui em cima desse pivô. Nem sabe se vai romper ou não, se vai só violinar ali, né? Violar. O cara manda deixar a ordem aqui em cima. Tá errado, tá? Você tem um pivô, o que nós temos aqui? Uma resistência, né? Esse topo seria uma resistência. A partir do momento que ele é rompido, ele vira suporte, tá? E aí, você comprou aqui? Não, você não comprou aqui. Porque se você comprou no fechamento do candle, ou você comprou aqui embaixo, né, no rompimento da cabeça do pivô, seu stop técnico teria que estar aqui embaixo, tá? É a primeira coisa. A gente não opera rompimento de pivô porque o stop é caro. Beleza? Agora você fala, tá, eu quero operar o rompimento do pivô. O que você vai fazer? Vai esperar ver se ele vai fazer um pullback. Então, o preço segue subindo, né? Você já traçou seu fio. Ele vem aqui e volta, começa a fazer um pullback. O que antes era... Caramba, não trocou de cor, eu cliquei. O que antes era resistência, agora é suporte. Tá vendo? Isso aqui está suportando o preço. Agora é suporte. E aí, bateu no suporte, não tem problema violinar um pouco aqui, tá? Violinar não. Violar, não tem problema. Bateu aqui, o que você quer? Uma barra azul de novo. Deixou uma barra azul em cima da cabeça do pivô. Fechou essa barra, você vai pendurar a sua compra aqui em cima. Rompeu essa barra, você entrou. E aí seu stop tá aqui. Olha o que nós temos de stop. Uma mixaria nesse tipo de trade. Rompeu o pivô, fez pullback, dá para entrar, tá? Fez o pullback, antes era resistência, virou suporte, fez pullback no suporte, deixou a barra azul foi rompida, você entra
vai para alvo de FIBO, tá? Alvo de 61,8. Se conseguir carregar até 100%, lindo. Stop mixaria. Agora, quem opera simplesmente o rompimento puro do pivô, né? Que é algo para mim bastante amador, tá? Olha o tamanho do seu stop. Tá aí. Stop gigantesco. Beleza? Então, aqui a gente consegue manter a lógica. Você sempre tem que pensar isso. O trade pode dar errado, tá? O trade pode dar errado. Então, se der errado, eu vou perder pouco. Se der certo, eu vou ganhar muito. Nesse caso aqui, os dois casos o trade pode dar errado, tá bom, gente? Nos dois casos. O caso que eu expliquei com o stop pequenininho e com o stop grande. A questão é, se nesse segundo caso o trade der errado, seu stop é mixaria, não vai doer no bolso. Agora, se você leva um stop de pivô clássico aqui, meu amigo, vai doer no bolso. Aqui a gente está arriscando, né? Deixa eu colocar a seta. Aqui a gente está arriscando uma barra. Aqui às vezes você vai estar arriscando 3, 4, 5, 8 barras, né? Você vai estar arriscando 8 para talvez ganhar 4, 5. Aqui a gente vai estar arriscando uma para estar ganhando 4, 5 barras ali. Então é isso que você tem que pensar. O trade pode dar errado, tá? E se der errado, eu vou perder pouco. Se der certo, eu vou ganhar muito. FIBO serve para isso. Gabriel, quem criou FIBO? Tá? As projeções acho que todo mundo já pegou. FIBO em Renko é a mesma coisa, tá, Lucas? Deixa eu dar um exemplo aqui em Renko pra galera. Vamos colocar um Renko de 10R. 10R. A primeira coisa, para quem opera Renko, é o seguinte. Não abra mão das sombras nas suas barras. O estocástico não serve para nada no Renko, tá, gente? Pelo menos eu nunca achei utilidade. Deixa eu botar um gráfico sem média. Ficar fácil, eu vou projetar esse fundo. Você vai vir aqui na barra, clicar com o botão direito, tipo candlestick. Se você deixar tipo barra, não, tipo barra não, essa barra é diferente. Você deixar ele no automático, ele só vai aparecer os quadradinhos. Você tem que deixar tipo candlestick, que ele vai mostrar as sombras, tá? Então, tem que ficar ligado. E aí, o que você vai fazer? A mesma coisa do candlestick, do topo pro fundo. Traçou, cravou, acabou. Tá? Quem opera Renko, você vai traçar no seu prazo operacional de Renko, tá, gente? Se você opera 10R, traça no 10R. Você opera 8R, traça no 8R e por aí vai, tá? Todo mundo pegou? Projeção normal. Eu quero fazer uma projeção cruzada aqui. Ó, no Renko, mesma coisa, ó, cravou. Cravou, gente. Foi um ponto a mais, um ponto a menos. Funciona muito, muito no gráfico de Renko também. Todo mundo pegou dúvidas, perguntas antes de eu prosseguir a aula? Legal, um caso aqui, ó. Gente, FIBO não serve só para projetar pivô, tá? Olha aqui. O que é isso? Topo duplo, M. Todo mundo conhece. Você vai projetar seu topo duplo também. Você pode projetar. Não tem o pivô, tem o topo duplo. Topo duplo pode reverter a tendência. Não é só o pivô. Topo duplo também pode reverter. Projeta o topo duplo. Posso prosseguir, galera? Sim ou não? Vamos lá. Hora de perguntar agora. Não precisa ter pergunta. Não precisa ter vergonha de perguntar. A aula está gravada, tá? A aula está gravada. Não precisa ter vergonha de perguntar. Se eu deixar alguma coisa passar, perguntem novamente, tá bom, gente? Se eu não respondi a pergunta, manda de novo. Se eu demorei aí, não vi, beleza? Quem que criou o FIBO? Vamos lá. Não quem criou, quem trouxe e popularizou o FIBO ali para o mercado, trouxe isso para o gráfico, tá? Não vou falar do criador do FIBO em si, porque isso aqui serve para um zilhão de coisas. Opa, o quadrado que eu quero é esse. A FIBO vem ali da teoria de Elliott, né? A teoria de Dow nos diz que uma tendência é formada ali por topos e fundos, uma tendência de alta,
formada por topos e fundos ascendentes, né? Uma tendência de baixa é formada por topos e fundos descendentes. A teoria de Dow nos diz isso e diz que existe a tendência lateral também, né? Esqueci de falar isso. Então são 3 tendências, de alta, de baixa e a tendência lateral. Isso aqui para mim não dá para ser operado. Beleza? Ricardo, quer entrar no GIFT como num rompimento de pivô? Pode fazer. É uma forma, é um gatilho. Aí é um gatilho. Eu mostrei o gatilho do pullback do pivô porque se chama trade de troca de polaridade. Ele não serve só para o pivô, ele serve para várias outras figuras, tá? Agora, o GIFT seria um gatilho. Deixa eu responder isso antes de começar o assunto novo. Deixa eu mostrar para a galera o que seria, né? O GIFT ou inside bar no rompimento do pivô é possível, sim. Para mim é a mesma coisa, tá? É o seguinte, vamos fazer uma aula de inside bar amanhã e de alguns gatilhos clássicos. Nós temos a estrutura do pivô, né? E aí ele vem, já rompeu aqui, rompeu, maravilha. E aí vem aqui e deixa a barra ignorada, ou inside bar, ou GIFT, o que é? A barra que não rompeu máxima do candle anterior, nem mínima, né? Deixa essa barrinha aqui depois do pivô. Você pode deixar sua compra pendurada no rompimento dessa barrinha. Rompeu? Você entrou, opa, não rompe com o candle vermelho, hein? Rompeu, você entrou, seu stop está aqui na mínima. Qual o alvo, Gabriel? Alvo de FIBO. Nesse momento, se já rompeu o pivô, você já traçou seu FIBO daqui para cá. Você entrou aqui com stop em micharia e você vem para alvo de FIBO. É um gatilho também, tá? Vem para 61,8. Se der para esticar, estica para 100%, né? Então, dá para fazer isso, tá, gente? É um tipo de gatilho. É super assertivo o GIFT? Não, não é, tá? O GIFT tem uma taxa de acerto baixa, acredito, na casa dos 40%. Mas a questão é que o GIFT te dá a oportunidade de pegar trades ali que vão pagar 3 para 1, 4 para 1. Você vai ver que seu stop sempre vai ser uma mixaria e o alvo é longo. Ele só funciona assim. O GIFT não presta para ser operado com alvo de 1 para 1, tá? O GIFT não presta para ser operado com alvo de 1 para 1. Assim como o inside bar não presta, tá? E por aí vai, porque a taxa de acerto dele é baixa. Por que é baixo? O stop é muito curto. Deixa eu só dar uma olhada nos 10 minutos aí que estão falando que tá deixando 1. Não. Isso aqui não é inside bar. Lembra que eu falei? O candle posterior não pode romper a mínima nem a máxima ali, tá? Ele tem que estar dentro do candle anterior. Ele tem que estar dentro do candle anterior. Vamos ver, ontem no dólar não, apareceu um desse, não de pivô, mas apareceu. Olha aqui, eu tenho até uma regra de coloração para isso. Esse aqui é de hoje, ó. Ele saiu, ó, já até bateu alvo, acertamos alvo ao vivo aí. Ele saiu aqui na 21, primeiro violou, né, a máxima, depois acionou ele para baixo. É uma barra que não rompe nem máxima nem mínima da barra anterior. Tudo bem, o GIFT, o legal é aparecer depois um Marubozu ali, né? De uma barra elefante. Mas o inside bar pode aparecer em vários casos. Faz o seguinte, vamos fazer uma aula amanhã de inside bar, porque a aula de hoje já está muito longa, né? A aula de hoje já está muito longa, não dá para fazer. Olha aqui. Ó. Vem aqui o rompimento desse pivô. Vamos isolar esse pivô, por exemplo. Ó. Tudo bem, esse teria sido stop, tá, gente? Olha aqui. A 22 rompeu o pivô, né? Fechou acima. E aí deixa um inside bar e era um GIFT também. Ideal que o GIFT, tá? A diferença é que o GIFT tem ali, não tem essa sombra.
tenha só o corpo, tá? Seria o ideal. Mas, no caso desse, ele foi acionado a máxima dele e veio aqui e bateu o stop. Ok, faz parte, tá? Mas esse seria um exemplo, tá? Eu não costumo fazer esse tipo de operação. Vez ou outra eu pego, mas eu não vou mentir, eu não costumo fazer essa operação aí. Eu tenho toda a paciência do mundo. Romper o pivô, eu vou esperar o pullback, eu vou esperar um PFR, eu vou esperar um trade de troca de polaridade, tá? Eu vou esperar outras coisas que eu julgo ser melhor, né? Então, é isso. Vamos lá para mais um pouquinho de teoria. Acho que todo mundo já pegou o Fibo, mas a galera tem que entender um pouquinho mais sobre tendência. Não é a aula completa sobre Elliott, tá? A aula completa eu só faço na minha mentoria, porque depois dela eu ensino vários setups baseados nisso. Voltando ao assunto, tá? Down falou que a tendência era isso aqui. Toda tendência é válida até ser revertida. Fez pivô contrário, foi revertido, né? Por que nós temos um número altíssimo de pivôs falsos? Né? Muita gente ainda traça fibra em pivô falso. Agora ninguém mais vai traçar, tá? Eu espero que não. Porque nos estudos de Elliott, ele descobriu que a tendência trabalha dessa forma. Nós temos uma onda 1 de alta, né? E uma onda 2 é uma onda 1 de impulso e uma onda 2 de correção, né? Nós temos uma onda 3 de impulso e uma onda 4 de correção. Nós temos uma onda 5 de impulso e ondas corretivas ali chamadas de A, B e C. E ele viu que as ondas, você tem uma onda de impulso e que o normal é que essa onda, que é a onda 2, corrige ali nas retrações de Fibo, ideal com a correção em 61,8, né? Que a onda 4 geralmente é uma onda complexa, ou seja, a onda 4 geralmente aparece na forma de triângulo simétrico, né? Ele descobriu que geralmente no mercado a onda 3 é a maior onda, tá? A onda 3 é a maior onda, geralmente, tá? Mas a regra é que ela não pode ser a menor. A regra é essa. E que nós temos esses movimentos corretivos, né? Antes nós estávamos isolando o Fibo, né? Em toda pernada, né? Isolamos o Fibo aqui, a gente isola o Fibo daqui para cá, as retrações, tá? E aí, quando começa uma onda ABC, nós puxamos a retração de todo o movimento, de cima para baixo. E aí ela pode vir corrigir em 38,2. 50 não é número de Fibo, tá, gente? Mas é muito usado e funciona muito no índice, 61,8. Então, as ondas têm essa estrutura, beleza? Então, a estrutura de uma tendência é mais complexa do que parece. Não é só topos e fundos ascendentes. Por quê? Vamos lá, vamos redesenhar isso aqui, ó. Cliquei para apagar, vou ter que redesenhar, paciência. Não é isso, vamos para a linha. Você tem aqui, vou numerar tudo, tá, gente? Depois, onda 1, para facilitar. Já dei essa aula num seminário aqui. Vou desenhar ela de vermelho, vai ficar mais bonitinho. Onda 2, indo na retração de Fibo. Por isso que a gente usa o Fibo cruzado, porque você tem uma onda 1 inteira aqui, uma onda 2 indo na retração de Fibo, e a partir disso você viu que ela respeitou esse movimento e você usa o Fibo cruzado. Nós temos a onda 3, que não pode ser a menor das ondas. Nós temos a onda 4, que provavelmente é a onda complexa, e aí você vê algo que tá difícil de contar as ondas, né? Eu não estou conseguindo identificar essa onda, provavelmente é a onda 4, tá? Você tem a onda 5 e você tem o nosso ABC, né?
Dentro disso, o que acontece, gente? Acontece que dentro dessa estrutura de tendência, imaginem que nós estamos num gráfico de 60 minutos aí, que essas ondas estão num gráfico de 60 minutos. Existem as subondas, então dentro de uma onda 1, você tem uma onda 1, uma onda 2 de correção, uma 3, uma 4 e uma 5, numa fractal menor, num time frame menor, né? Então a linha azul aí seria uma onda 1, somente um movimento de alta nos 60 minutos, por exemplo, e nos 5 minutos ele está fazendo todo esse zigue-zague ascendente. E aí a onda 2, que seria só uma queda nos 60 minutos, nos 5 minutos ele está fazendo um A, B, C. O mercado anda em fractais. Você vê que a linha preta, a estrutura em preto, é a mesma estrutura ali em azul e vermelho, só que menor. Essa é uma estrutura de tendência, gente, a estrutura de tendência verdadeira. E aí a onda 3 vem e faz tudo novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quando é que aparecem os pivôs falsos? Olha aqui na 2 dos 60 minutos. Tem um pivô para baixo, um time frame menor. Tem um pivô para baixo, não tem? E não é uma virada de tendência, não é uma reversão de tendência. São ondas e subondas corretivas. Olha aqui, a gente entra na 4, né? Ele vai fazer um pivô para baixo, um time frame menor, e não vira tendência. São ondas e subondas corretivas. E aí o mercado vem e faz novamente 1, 2, 3, 4, 5 para alta. Novamente subondas. E aí começa um ABC. E assim, o ABC ele pode aparecer em 3 ou 5 ondas, né? Ele pode aparecer em 3. Ele pode aparecer em 5. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Essa aqui seria esse último que eu acabei de desenhar, a onda A. Aqui para cima essa onda B, né? E o que a gente tem que tomar cuidado? Com a onda B. É outro lugar. A 4 tem que tomar cuidado porque geralmente é onda complexa, mas ela pode alternar com a 2, tá? A 2 pode ser complexa. Se a 2 for complexa, a 4 provavelmente vai ser uma correção normal. Se a 2 for normal, a 4 provavelmente é complexa. E a B é um lugar ali bem assustador porque tá vindo uma tendência de alta. E aí a B vem e mete um novo pivô para cima e você fala, puta, me dei bem, né? Vou entrar comprado de novo, né? Toda vez que eu comprei antes aqui, levei um calor no recuo, mas foi para cima. Você entra comprado aqui na B de novo e aí é a hora que ela vem e começa a corrigir forte, você se dá mal. A B aparece muito como ombro, cabeça, ombro de continuação. Tá bom, gente? Primeiro ela faz o pivô de alta falso e vem e arma o oco, né? Um oco de continuação de tendência. E aí segue aqui para mais movimentos, né? A C pode aparecer em 3 ou em 5 movimentos também, assim como a A. Tá? O normal é em 3, mas se aparecer em 5, perfeitamente normal. Então essa é a estrutura de tendência, onde você teria ali em azul e vermelho uma tendência, por exemplo, secundária, né? Em preto uma tendência terciária. E tudo isso, gente, não passa de uma onda 1 e uma onda 2 num time frame maior ainda. Se o azul e vermelho estava ali nos 60 minutos, por exemplo, tudo isso a onda 1 e 2 do gráfico diário, para depois armar uma 3 aqui para cima e seguir o fluxo da coisa, né? Mas isso é a estrutura de uma tendência de alta. Então, o Fibo foi criado para medir o tamanho dessas estruturas, projetando os pivôs, respeitando as retrações, né? Então, a partir disso, quando a gente olha em preto ali as subondas, a gente vê o porquê que aparecem pivôs falsos e eles não revertem a tendência. Por que que às vezes você entra no mercado, tá se fudendo ali, e você descobre que você está dentro de uma onda 4, de um triângulo simétrico, né? Ou dentro de uma onda B, né? Então,
Fibra e tendência vai bem além do arroz e feijão que a galera tem ensinado aí. Tudo bem, gente? Entendidos ou não? Todo mundo pegou? Ou não pegou? Me digam aí. Todo mundo pegou ou não pegou? Estão me ouvindo? Estão dormindo? O assunto é chato? Quando você operar, você vai entender ali que, por exemplo, ontem fizeram um fibro cruzado, né? Mandaram no grupo, até estava explicando pro rapaz, mandei o vídeo. Agora dá para entender com a aula de Elliott de fibro que seu fibro cruzado veio aqui, ó, o que que você tem? Uma onda 1, uma onda 2. Então, ou você traçou do topo para o fundo da 1, isso é um fibro de baixa, né? Do topo para o fundo da 1. Ou você trouxe aqui para o topo da 2, tá? E não para uma subonda da 2 aqui, início da 3, na verdade. Para uma subonda da 3. Para carregar esse fibro para cá, você estava mexendo na onda 3 já. E você tem que projetar ele aqui a partir da 2. Entenderam? Então, acho que responde muita coisa, né? Dá para tirar as dúvidas. Elliott, é difícil fazer essa contagem de ondas, tá bom, galera? É bem difícil, mas aqui nós seríamos, se eu for fazer uma contagem, ó, uma onda 1, uma 2, toda uma 3. Isso aqui, essa lateralidade seguida do triângulo, é uma 4 complexa, tá? E agora eu tenho uma onda 5. O que é esperado depois? Um A, B, C, para cima. Vai ficar gravado assim. É esperado um ABC para cima. Beleza? Então, fica a dica aí. O mercado é difícil, mas a gente não precisa complicar. Voltando em Elliott, tem algumas regrinhas. Por exemplo, a 4 não pode corrigir até o terreno ali da 2, né? Não pode romper a máxima da 2. A 3 nunca pode ser a menor. Tá bom, gente? São regrinhas simples. Essa não é a aula completa que eu faço de Elliott. Essa aula geralmente eu só faço na minha mentoria, mas dá para ter uma boa noção. Inclusive para quem quer ser meu aluno, dá para ter uma boa noção da coisa de como a banda toca por lá, tá bom, gente? As aulas, elas são bem densas, né? O conteúdo é bem denso. E logo, logo vai estar no ar a mentoria nova. Não vou me esticar a respeito disso hoje, porque é para ser uma aula de fibra, né? E não uma divulgação de mentoria, tá? Então é isso, gente. 11h30, cravou certinho o tempo que eu queria. A aula vai ficar gravada, eu vou postar essa aula no YouTube hoje. E tamo junto. Gente, operar ao vivo não é mentoria, tá? A mentoria é uma coisa, a sala de call é outra, tá? Mentoria, o cara tá lá para estudar. A mesma coisa de virar, você tá fazendo um curso de direito e falar, tu vai advogar aqui ao vivo dentro da sala de aula? Não, você tá ali para estudar. É diferente. A coisa é diferente. A mentoria, quem entra é para aprender a operar. Eu faço todas as aulas ao vivo, né? Tudo com o mercado rodando. Aprender a operar com o mercado rodando ali. Eu não faço call, tá? Não dou call. Isso aí quem quer... A pessoa que quer juntar comigo para pegar call, só ver a operação, esse eu dispenso, tá? Não tô falando por maldade, mas eu dispenso porque geralmente é o cara que ele não quer aprender a operar, ele quer que entregue o peixe pronto, tá? Então, esse aí eu dispenso. Eu vou ensinar a pessoa a operar, ela tem toda a regra de coloração, mais de 10 setups, vai aprender fibra, vai aprender Elliott, vai aprender divergências. Divergência é muito bom, inclusive. O cara vai ter toda a ferramenta para ganhar dinheiro no mercado, né? A partir disso, basta ele usar. Tá? Não, mas você não vai estar sozinho. Você vai poder tirar todas as dúvidas. Ah, Gabriel, essa operação aqui, qualquer aluno meu pode tirar todas as dúvidas. Não quer dizer que eu vou passar o pregão inteiro ali respondendo pro cara se é para entrar ou não, né? Porque nem sempre eu estou operando.
Mas todas as dúvidas a respeito de operação eu vou tirar. Não vai... Questão, a gente vai escalar a montanha, mas eu não vou colocar ninguém para escalar nas minhas costas, mas vocês não vão escalar sozinhos também, né? A ideia é não morrer dentro da montanha. A gente vai escalar o Everest ali, mas ninguém vai morrer congelado. A ideia é essa. Eu nem queria estar falando disso nesse vídeo, tá, gente? Mas já que tem pergunta, a ideia é a gente não morrer congelado ali na montanha. Porque tem muita gente que o cara ensina e deixa o aluno a Deus dará, né? Agora, gente, quem gostou da aula, tá? E quiser me ajudar, tira uma foto da tela aí, me marca no history do Instagram. Isso já ajuda bastante. O feedback de vocês no grupo ajuda bastante também, tá? Então, uma mão lava a outra. Beleza? Quem quiser conversar comigo em box a respeito disso, manda inbox depois que a gente conversa, é mais fácil, cara, do que aqui pela aula, né? Que aí eu consigo te responder direitinho. Gente, a aula foi isso. Agradeço a presença de todos, né? Quem gostou, deixa o feedback lá no grupo, me ajuda no Instagram. Quem não gostou, deixa o feedback também, fala lá o que achou. Não ligo, deixa o feedback lá, tá? A gente tá aí para melhorar, né? Sem crítica é impossível melhorar. Vou encerrar a gravação por aqui, valeu. Quem tá assistindo pelo YouTube aí, mete o like, tá? Quem não meteu o like vai ser mão de alface pro resto da vida. E tamo